pela culatra. Piorou, né? Porque o lance, mesmo naquele ângulo, permanece sendo uma simulação. Ponto 1. Ponto 2, acaba o jogo, Palmeiras classificado. Dirigentes do São Paulo dão a declaração lá, Casares e Belmonte. Falam, cadê o VAR? Federação, Reinaldo, ordem do Reinaldo. Primeira coisa, na terça de manhã, 10 horas, quero o áudio do VAR público para todo mundo. Transparência. Mãe o áudio do VAR, com a imagem. Culata, piorou. Porque aí não é mais a responsabilidade do Flávio só. É a responsabilidade do Guarizo e da turma toda. Inacreditavelmente, eles ali naquela sala contra 9-0 das opiniões, é tipo STF. 9-0. Não tem... Nunca aconteceu isso. 9-0. Aí eu entro no terceiro capítulo da federação, que era o Vessone aqui indo para o Conselho Técnico. Falei, ô Vessone, mas eles vão agora já definir as datas e tal. E o ontem? O que vai acontecer com ontem? Já passou? A pressa da federação era virar a página e ir para Palmeiras e Corinthians, a final tão esperada do campeonato. Só que, até a entrevista do Reinaldo depois, você percebe uma pressa em tudo que foi feito que só complicou a situação. A pressa do Flávio em dar o pênalti antes de ele chegar perto da jogada. Uma pressa. Segunda, a pressa do VAR em avalizar o que o Flávio tinha falado antes de analisar as melhores imagens. Pressa 2. Pressa 3, divulgar os áudios do VAR assim que amanhã que o Galo cantasse às 5 da manhã para ter um aval. Pressa 4, tentar virar a página para final com o defunto ainda fresco. Existia um defunto que não tinha sido enterrado. E aí, quando o defunto não está enterrado ainda, você tem que respeitar o rito. E o Reinaldo Carneiro de Bastos, experiente, ele não soube respeitar o rito. E quando ele vai bonitão para a entrevista, aí, meu filho, para a entrevista, primeiro, vamos brigar com a CBF, bom senso. Quando cai, alguém ia perguntar, meu velho, e o que aconteceu ontem? Aí ferrou. Aí ele mostrou, porque a federação, ela ficou possessa com o que aconteceu. Porque manchou o campeonato dela, é isso que está falando. O jogo do... Acabou a gincana ideal, os 4 grandes, está manchada, está melada. Vocês viram o que o Reinaldo falou? A gente não queria isso. A gente não quer que o árbitro decide. A gente não queria não sei o que lá. Ele fala, o investimento que a gente faz não é para essa coisa. Ele fala, eu rezo todo dia para não aparecer um lance assim, ele fala. Pois reza todo dia, então, exatamente. Ele tinha mudado a comissão de arbitragem, o cara não aparece, o Lustô. Ele não aparece. Esse argentino bendito, ele não aparece desde o ano passado. É ele quem comanda. Ele quem teria dito, a decisão do campo é soberana e tal, o VAR. E aí o Reinaldo vai dar a entrevista e é claro que é difícil para o presidente da federação falar, olha, existiu erro, o VAR errou também e esses caras estão punidos, estão afastados para reciclagem. Essa era uma opção. Agora, ele ia, ao mesmo tempo, talvez ele atingisse indiretamente o Palmeiras, como o Massa está falando, porque acabou beneficiando o Palmeiras, que não tem nada a ver com a história. Então, acho que talvez ele tenha... eu vou ficar no meio termo. Aí ele fica, olha, eu achei na hora que foi, depois eu vi na televisão, não foi. Aí depois eu fiquei lá... O Rafael podia tal. ser melhor? Não, aí ferrou. Aí quando ele vai citar o Rafael, aí ele cria um problema. Maior ainda. Então ele vai se auto-sabotando. Quando ele cita o Rafael, devia ter chutado a bola para frente, ironicamente... o morto ainda está fresco. E aí, pior, para acabar tudo, é a última coisa, ele solta no Stories da Federação Paulista um pedido de desculpas para o Rafael, dizendo, eu liguei para o Rafael. Mentira. Mentira. Mentira, Reinaldo. Quem ligou para o Reinaldo foi o Rafael. O Rafael pediu o telefone do Reinaldo para a assessoria de comunicação do São Paulo para ligar e pedir explicações. Quando ele mente com o post, essa é uma mentira. O São Paulo, que ia fazer um ofício X, passa a fazer um ofício Y na noite. Muda o tom. Muda o tom. O São Paulo esperou o Reinaldo, o defunto ainda fresco, né, Brunão? Defunto fresco ali, cheirando. O São Paulo esperou o Reinaldo tomar alguma providência e, além de não ter tomado providência, ele soltou essa ironia. E aí o São Paulo decidiu ser balela,
pode ser não sei o que lá, mas era o mínimo que o São Paulo poderia fazer, ainda com o defunto descansando ali. Então o São Paulo pede a exclusão. Eu acho que o São Paulo, o ofício, tem um grande erro. O São Paulo deveria pedir a exclusão do Lustô, que é o responsável pelo Flávio. A destituição do presidente. Porque o que aconteceu não foi um erro qualquer, não foi mais um erro. Foi um erro numa partida desse, talvez um dos maiores erros da era VAR. Porque foi um erro que foi referendado pelo VAR numa partida decisiva em jogo único e que deu 9-0 no STF. Deu essa repercussão. Aí, se o São Paulo não levar em frente, como o Massini falou, quero ver ter peito de deixar essa nota em pé. E deveria ter peito. Porque o que foi feito com o São Paulo nos 2 últimos anos, com essa comissão de arbitragem, porque o São Paulo parece ter sido punido o tempo todo por ter ido fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, no campeonato todo. Então, ou o São Paulo se posicionava de alguma coisa antes que o morto fosse enterrado, ou acaba. E é legal pra caramba os 44 milhões, não sei quanto. Agora, sem o São Paulo, não tem campeonato. Sem o Palmeiras, não tem campeonato. Sem o Corinthians, não tem campeonato. E é isso. Eu acho que o Corinthians, os Palmeiras, os Santos devem estar esperando que o São Paulo leve em consideração esse negócio, bata no peito e fala, eu vou jogar com o Sub-20 as primeiras 5 rodadas, porque os outros querem fazer a mesma coisa. E a federação, aí nós vamos entrar no Ronaldo Fenômeno. A federação no futebol brasileiro, a federação de São Paulo é a mais rica, ela se supõe mais forte do que os clubes. Ela não é. No Rio, aos poucos, com menos dinheiro, os caras foram pulando fora, certo? O Botafogo não joga mais o estadual, ele põe lá uma camisa para jogar. O Flamengo, o Vasco e o Fluminense entram na 5ª rodada. Pode ser que seja essa a decisão, que pode beneficiar os outros. Agora, o que a federação fez, ou não fez da semifinal para a final, vai custar caro. O campeonato está manchado, está todo mundo preocupado, sobretudo o Palmeiras com o próximo jogo. Qualquer que seja a final, qualquer santo que vai apitar a final, como assim falou, o cara vai estar com 1000 coisas na cabeça, milhões de coisas na cabeça. Eu espero, sugestão que seja colocado não a Edna, uma sacanagem monstra colocar a Edna na Allianz Parque, coloque lá o Klaus, que é o mais experiente, que está apitando o Cerro Porteño. O Klaus vai ter uma experiência importante, ele está lá no Paraguai para apitar o Cerro Porteño depois da questão do racismo. O Klaus vai passar por uma coisa lá no Paraguai, ninguém está sabendo disso. Você sabe que os caras seguem juiz, onde o cara está? O Klaus está apitando a classificação do Cerro Porteño para Libertadores depois da situação da Leila com o Cerro Porteño e com a Conmebol. Não é simples a vida do Klaus. Agora, a experiência de passar por essas situações indica que num jogo desses, que é quase um abatedouro, ele seja o mais preparado para apitar, né? Volte lá do Paraguai, ouça bastante coisa lá no Paraguai e volte aqui para apitar. Não é fácil ser árbitro, até porque ninguém colabora. Agora, o Flávio, que era o segundo, acabou a carreira dele, mas por decisão dele. Dupla decisão. Acabou a carreira dele no estado de São Paulo. Não é pelo ofício do São Paulo. Acabou a carreira dele. Ele já tinha sido afastado no Vasco e Grêmio. Ele já tinha sido afastado no Vitória e Fluminense. Ele foi um dos primeiros, lembra aquele negócio da decisão que os caras tinham que falar no Brasileirão? Ele foi lá no Vasco e Grêmio São Januário, totalmente, tudo errado. E no Vitória e Fluminense era ele e o Guarizo. Eles foram afastados. Eles juntos fazem a mesma coisa, né? O Guarizo não salva ele. O Guarizo podia ter salvado ele. O Guarizo, para mim, ferra mais ele podia ter salvado. A tentativa de referendar o lance e com uma equipe gigantesca, 17, sem entender que aquilo é uma simulação, matou o cara. Acabou com a carreira do cara. E assim, às vezes acaba a carreira do Choca, do jogador, do Guinei, do cara que... Agora o árbitro também tem a carreira acabada por decisões equivocadas. E a carreira do Flávio acabou.